Língua portuguesa aí, questões comentadas para o concurso da Barra dos Coqueiros, aqui de 2020. Vamos fazer um pouco das questões para ver como é que está aí nessa disciplina tão importante para essa prova. Então vamos lá, primeira questão. A substituição da expressão das quais por que preservaria tanto o sentido quanto a correção gramatical do período. Vamos ver. Na linha 19 nós vamos ter o das quais. Então voltando para o texto, nós temos aqui das quais. Então vamos lá. Que se interesse por coisas de que não precisa, coisas das quais não entende. Então vamos lá. Aqui o verbo entende, quem entende, entende de alguma coisa. Então ele rege aí a preposição de. E ele quer trocar pelo que. Então, trocar o das quais pelo que não dá. Por quê? Coisas das quais não entende. Não entende de coisas. Então, tem o de aqui por causa disso, pela regência do verbo entender. Então, incorreto, não é possível alterar. Então, não manteria, não preservaria o sentido e a correção gramatical do texto, pelo fato de entender reger a preposição de, e ficando das quais e não que, porque aí ficaria só o as ou o a, entendeu? Então precisa aí da preposição de do verbo, como é o verbo entender. Próxima questão. No trecho, os investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade das empresas nas quais investem. A substituição de nas quais por aonde prejudicaria a correção gramatical do texto. Então veja lá, nós temos aqui o onde, que só retoma lugar, junto com o a, que no caso seria uma preposição regida por um verbo. Por exemplo, aonde você vai. Veja aqui, aonde você vai. Por que é aonde e não onde? Porque o verbo ir, que onde você vai, quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Então, aonde. E aqui temos o verbo investir. Quem investe, investe em alguma coisa. Quem investe, investe em moeda. Quem investe, investe em empresas. E por isso nós temos aqui o nas, que é o em mais as. Então, nas quais. Não podendo aí substituir por aonde, pela falta de regência da preposição a pelo verbo investir. Então, prejudicaria sim a correção gramatical do texto, gabarito correto. Dada a regência do verbo tender, é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a em tendem a ser menos efetivas. Então, vamos lá. A crase, aquela mesma conversa. A mais a igual a crase. Uma preposição mais um artigo que dá aí o fenômeno da crase. O verbo tender, quem tende, tende a alguma coisa. Tende a alguma coisa. Então, nós temos aqui a preposição a. Porém, depois desse a, nós temos o verbo ser. E é proibido crase antes de verbo. Então, não pode, é um dos casos proibidos de crase antes de verbo. Isso não pode. Então, tendem a ser, nunca vai ter crase. Aqui é um verbo, então não posso colocar crase antes de verbo. Então, não é um caso facultativo, é um caso proibido de crase. Então, gabarito errado. Próxima questão. A substituição da forma verbal desenvolveram por desenvolveu manteria a correção gramatical do texto. Vamos ver se mantém na linha 22. Aqui nós temos, na pesquisa, eles constataram que menos de um terço das companhias
desenvolveram casos de negócio. Então, veja, menos de 1/3 das companhias. Nós temos aqui o verbo desenvolver e menos de 1/3 desenvolveu ou menos de 1/3 desenvolveram. Por quê? Porque aqui nós temos aquilo que a gente chama de uma concordância partitiva, que você pode concordar com um dos dois, com de 1/3 ou com menos. Fica aí concordando no plural ou no singular. Então, o gabarito correto é aquela mesma história de mais de um, sabe? Então, nesse caso, pode sim trocar desenvolveram por desenvolveu, por ser uma concordância partitiva, menos de 1/3. Prosseguindo, sem prejuízo da correção gramatical e os sentidos original do texto, a forma verbal restam poderiam ser substituída por mantém-se. Então, vamos lá na linha 26. Linha 26. Enquanto muitas companhias restam presas na divulgação. Então, o sujeito muitas companhias restam. Muitas companhias aí no plural. No plural. E o verbo manter, então vamos lá. Nós temos o sujeito no singular, que vai gerar mantém, igual está aí na questão, com acento agudo, mantém. E nós temos quando tem o sujeito no plural, que vai gerar mantém com acento circunflexo. Então, nesse caso, tínhamos que ter aqui um acento circunflexo para poder dar correto. Mas, como nós temos aqui, ele nos dá a opção mantém no sentido singular, fica errado. Então, não poderia ser substituída gabarito errado pela falta de concordância aqui. Mantém com acento agudo no singular e acento circunflexo no plural. Escrevi errado. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se suprimisse do texto. Então, vamos lá, o que é que mantém? Letra A, a partícula C da linha 24. Todas as manhãs, depois de despertar, preparar e alimentar e se livrar do marido. Então, veja, se eu tirar, aqui é um se livrar do marido, ou seja, um pronome reflexivo, ela mesma, reflexivo não, reflexivo, que ela mesma vai se livrar do marido e dos filhos. Então, se eu remover aqui, veja como muda o sentido do texto que ele quer verificar aqui. Todas as manhãs, depois de despertar, preparar, alimentar e livrar do marido e dos filhos. Livrar o marido de alguma coisa. Então, muda o sentido do texto. E não mais aquele sentido de se livrar dele. Letra B, a vírgula imediatamente após para não pensar, na linha 16. E foi assim que concluiu que não deveria pensar e que, para não pensar, deveria se manter ocupada todas as horas do dia. Então, veja, eu não vou sublinhar para não pensar. Agora, leia assim. E foi assim que concluiu que não deveria pensar, deveria se manter ocupada todas as horas do dia, para não pensar. Ou seja, para não pensar, aí uma oração adverbial de finalidade. Qual a finalidade de não pensar? Então, ela deveria se manter ocupada todas as horas do dia. E aqui nós temos isolado por vírgula. Por quê? Porque é uma oração adverbial deslocada. Então, essas vírgulas têm que ser obrigatórias. Então, não posso remover essa vírgula. Letra C, o vocábulo já da linha 5. Ela não tinha emprego. Ela já tinha ido para a escola. Então, se eu tirar esse já, vai mudar o sentido. Porque, olha, ela não tinha emprego. Ela já tinha ido para a escola. Um advérbio de tempo. E ela tinha ido para a escola são duas coisas diferentes. Ela já tinha ido para a escola e preencher as horas do dia. Ela tinha ido para a escola e como preencher as horas do dia. Então,
muda o sentido a exclusão desse já aqui em relação ao tempo e entre essas coisas. Então, letra D, o vocábulo ela em ela já tinha ido para a escola. Então, vamos lá. Nós temos aqui um caso de zeugma. Ela não tinha emprego. Ela já tinha ido para a escola. Veja que é redundante. Ela não tinha emprego, já tinha ido para a escola. Você entende que estamos falando dessa mesma pessoa. Então, não altera o sentido, nem a correção gramatical excluir esse ela. Então, correto aí a letra D, o nosso gabarito, e o acento do vocábulo que na linha 23. Aqui, não pode, porque veja, a única atividade permitida que tinha um certo quê de engenharia, ciência e poesia. Esse certo quê, tinha uma certa coisa, tinha um certo quê. Aqui fica o quê, uma função do quê como um substantivo. Um quê de engenharia, uma coisa especial de engenharia, um toque de engenharia. Então, esse quê, nessa função, ele é obrigatório a uso aí do circunflexo. Então, não pode remover aí, alteraria a correção e os sentidos do texto. Então, ficamos aí com a letra D. Próxima questão. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos original do texto, a forma verbal a poderia ser substituída por a na linha 12. Então, vamos lá. Aqui, mas há exceções. Vamos lá. O verbo haver, quando ele está no sentido de existir, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Que aqui no caso, há ou haver. Ou então, existe. Então, vamos lá. Terceira pessoa do singular, o verbo haver, com o sentido de existir. Na linha 12, nós vamos ver, mas há exceções. Está no sentido de existir? Tá, mas há exceções, mas existem exceções. Isso serve para o verbo haver. Ele ficaria na terceira pessoa do singular. Há, como aqui está. Então, correto. Transformando, alterando, substituindo esse verbo haver para o verbo existir, isso não rola. Com o verbo existir, ele irá concordar com o objeto e tem que ter a concordância, mas há exceções, mas existem exceções. Exceções existem. Então, com o verbo existir, eu vou concordar com o verbo haver no sentido de existir, terceira pessoa do singular. Próxima questão. No período em que se insere no texto, a oração ao coletar um dado exprime uma circunstância de, na linha 14, ao coletar um dado, as empresas deverão informar a finalidade da coleta. Então, vamos lá. Temos aqui o verbo dever no futuro, deverão informar. Aí, veja, causa, modo, finalidade, explicação e tempo. Essas empresas deverão informar a finalidade da coleta quando? Quando é que elas deverão fazer isso? Quando elas coletarem um dado. Então, ao coletar um dado, uma forma temporal, então é circunstância de tempo, quando isso acontecer, elas deverão informar a finalidade. A forma verbal a, na linha 8, poderia ser substituída por fazem, sem prejuízo da correção gramatical do texto. Então, vamos lá para a linha 8. Que podem pensar alunos sérios de um professor que há 2 meses falava com quase ardor sobre a necessidade tal. Então, temos aqui quem pode pensar há 2 meses. Aqui nós temos o verbo haver, o a, com o sentido de tempo transcorrido, um tempo passado. Então, quando nós temos essa forma verbal, o verbo haver, no sentido de tempo passado, tempo transcorrido, nós ficaremos com a forma verbal a e trocando por
o verbo fazer, nós ficaremos com o verbo faz, na forma verbal faz, e não fazem. Não é fazem 10 anos, é faz 10 anos. Então, não pode ser substituída. Errado, tem sim prejuízo na correção gramatical do texto. Última questão. O sujeito da forma verbal sacia é a oração quem lambe pão pintado. Então vamos lá na linha 17. Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Então vamos botar para a ordem direta. Aí fica quem lambe pão pintado não sacia a fome. Então o sujeito do verbo saciar é quem lambe pão pintado. Então, correto aí. O sujeito da forma verbal sacia é a oração quem lambe pão pintado. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Foram 10 questões aí de português. Disciplina bem importante aí para o concurso. Em breve, mais material aí para o concurso aí da Barra dos Coqueiros.